Você chegou ao canal Riqueza Vibracional Guiado pelo Universo. Este encontro não é obra do acaso, mas sim uma resposta às suas intenções, às suas orações e ao que a sua alma tem buscado. Abra o coração, porque o que você vai ouvir agora tem a energia do despertar e da cura. Se você está aqui neste momento, é porque sua alma reconheceu algo familiar no título deste vídeo. Talvez seja a palavra despertar que tocou algo profundo em você. Talvez sejam os dias de glória e dor que ecoaram com sua própria experiência. Ou talvez seja simplesmente porque, como João, você também está navegando pelas águas profundas e às vezes turbulentas da conexão de chamas gêmeas. João chegou até nós há algumas semanas, carregando em seus olhos aquela mistura única de confusão e reconhecimento que só quem vivencia uma conexão de chamas gêmeas consegue compreender verdadeiramente. Ele disse: "Eu preciso compartilhar minha história, porque sei que existe alguém lá fora que está passando exatamente pelo mesmo que eu passei. E se minha experiência puder tocar uma alma, iluminar um caminho ou trazer um pouco de conforto para quem se sente perdido nessa jornada, então vale a pena expor meu coração dessa forma." A história que você está prestes a ouvir não é apenas a narrativa de um homem que encontrou sua chama gêmea. É o relato íntimo de uma alma que foi completamente transformada, despedaçada e reconstruída através de uma das experiências mais intensas que o coração humano pode experimentar. João não pediu para viver isso. Nenhum de nós pede. A conexão de chamas gêmeas nos escolhe, nos encontra, nos desperta quando estamos, ou quando achamos que estamos, prontos para a magnitude dessa experiência. Quando João começou a me contar sua história, suas mãos tremiam ligeiramente. Não de nervosismo, mas daquela energia única que surge quando revisitamos momentos que nos marcaram para sempre. É como se, ao falar sobre sua chama gêmea, ele estivesse tocando novamente em algo sagrado, profundo e transformador dentro de si mesmo. "Sabe?", ele disse, olhando pela janela como se buscasse as palavras no infinito, "eu achava que sabia o que era amor. Eu achava que tinha vivido, que tinha sentido tudo o que um coração podia sentir. Mas quando ela apareceu na minha vida, foi como se eu descobrisse que havia vivido a vida inteira em preto e branco. E de repente, todas as cores do universo se revelaram de uma só vez. Era uma terça-feira completamente comum. João me contou que se lembra disso com uma clareza impressionante. Não apenas do dia, mas da hora, do clima, até mesmo do perfume que estava no ar. É interessante como nossa alma grava, com precisão fotográfica, os momentos que sabemos, instintivamente, que vão mudar o curso de nossa existência. João estava em uma livraria, procurando por um livro sobre espiritualidade. Estava passando por um momento de questionamentos na vida, ele me explicou. Sentia que havia algo maior me chamando, sabe? Como se minha alma estivesse sussurrando que era hora de despertar para algo que eu ainda não compreendia. E então, ela apareceu. Ela estava parada na mesma seção que eu, folheando um livro sobre almas gêmeas. Quando nossos olhares se cruzaram, João fez uma pausa longa, como se ainda estivesse processando a intensidade daquele momento. Foi como se o tempo parasse, como se tudo ao nosso redor se dissolvesse e existissem apenas nossas duas almas se reconhecendo após uma eternidade de separação. Mas aqui está algo fascinante sobre o relato de João. Ele não descreveu aquele primeiro encontro como algo romântico no sentido tradicional. Ele o descreveu como um despertar, como se naquele instante uma parte adormecida de sua consciência fosse ativada, trazendo consigo memórias que não pertenciam a esta vida, sentimentos que transcendiam qualquer experiência anterior. Eu soube imediatamente que ela era diferente de todas as pessoas que já havia encontrado. João continuou.
Não apenas diferente, ela era familiar de um jeito que desafiava toda a lógica. Era como encontrar uma parte de mim mesmo que eu nem sabia que estava perdida. Depois daquele primeiro encontro na livraria, começaram a acontecer aqueles fenômenos que todos nós que passamos pela experiência de chamas gêmeas conhecemos bem. As sincronicidades impossíveis, os sinais do universo, as confirmações energéticas que nos deixam sem palavras. Na mesma semana, João me contou com um sorriso que misturava incredulidade e gratidão. Começaram a acontecer coisas que eu jamais poderia explicar para alguém que não tivesse vivenciado algo semelhante. Eu pensava nela e, minutos depois, recebia uma mensagem dela. Eu sonhava com lugares que nunca havia visitado e ela me contava que havia sonhado com os mesmos lugares. Mas talvez o sinal mais poderoso tenha sido o despertar espiritual súbito e intenso que João experimentou nas semanas seguintes ao encontro. Eu sempre fui uma pessoa mais cética em relação ao mundo espiritual, ele admitiu. Acreditava em Deus, claro, mas não era muito ligado em questões de energia, sincronicidades, propósito da alma. E, de repente, era como se um véu tivesse sido removido dos meus olhos. João começou a ter experiências que jamais havia tido. Despertar no meio da madrugada com insights profundos sobre a vida, sentir presenças espirituais, receber mensagens através de sonhos, perceber padrões numéricos que pareciam carregar significados especiais. Era como se ela tivesse sido a chave que abriu uma porta dentro de mim, ele explicou. Uma porta para dimensões da existência que eu nem sabia que existiam. E o mais interessante, ela estava passando pelas mesmas transformações, sentindo as mesmas aberturas espirituais, tendo as mesmas revelações. Aqui é onde a história de João se torna ainda mais profunda e, ao mesmo tempo, mais desafiadora. Porque, como muitos de nós descobrimos, a conexão de chamas gêmeas não é um conto de fadas linear. É uma dança cósmica complexa entre união e separação, proximidade e distância, êxtase e agonia. Os primeiros meses foram mágicos, João me contou, e eu podia ver em seus olhos aquele brilho especial que surge quando revisitamos momentos de pura felicidade. Era como se tivéssemos criado um mundo particular só nosso, onde cada conversa era uma revelação. Cada momento juntos era uma experiência transcendente. Eles conversavam por horas sobre temas que João jamais havia explorado com tanta profundidade. O propósito da alma, vidas passadas, a natureza do amor incondicional, o significado espiritual por trás de cada experiência humana. Era como se, através dela, eu estivesse acessando uma biblioteca infinita de sabedoria que sempre existiu dentro de mim, mas que eu nunca soube como acessar. Mas então, como frequentemente acontece na jornada das chamas gêmeas, começou a fase que João descreveu como o espelho que não mente. Todo o amor, toda a magia, toda a conexão transcendente começaram a refletir também suas feridas mais profundas, seus medos mais antigos, suas sombras mais ocultas. Foi quando percebi que ela não era apenas minha maior fonte de alegria, João disse com uma honestidade tocante. Ela também era meu maior gatilho. Cada insegurança que eu pensava ter superado voltava à tona. Cada ferida da infância que eu achava ter curado se abria novamente. Era como se, na presença dela, eu não conseguisse mais usar máscaras ou mecanismos de defesa. Foi neste ponto da nossa conversa que João revelou a parte mais desafiadora de sua jornada. Seus olhos se encheram de lágrimas quando ele começou a me falar sobre o período que ele chamou de a noite escura da alma. Houve um momento em que a intensidade de tudo se tornou quase insuportável, ele admitiu. O amor que eu sentia por ela era tão profundo que chegava a doer fisicamente. Era como se meu coração não fosse grande o suficiente para conter toda aquela energia. E, ao mesmo tempo, todas as minhas feridas emocionais estavam expostas, sangrando,
pedindo para serem curadas. João me contou que começou a ter ataques de pânico pela primeira vez na vida. Noites insones, onde sentia como se sua alma estivesse sendo desmontada e reconstruída. Períodos de confusão mental, onde ele questionava sua própria sanidade. Eu me perguntava, isso é normal? É assim que deveria ser o amor? Ou eu estava perdendo completamente a razão? E então veio a separação. Ela disse que precisava de um tempo. João respirou fundo antes de continuar. Que a intensidade estava sendo demais para ela também, que precisava processar tudo o que estava acontecendo. E embora eu entendesse racionalmente, emocionalmente, foi como se uma parte de mim tivesse sido arrancada. O que João descreveu a seguir é algo que muitos de nós, que passamos pela experiência das chamas gêmeas, conhecemos intimamente. Aquela dor que não se compara a nenhuma outra dor humana. Não é apenas a dor de uma separação amorosa comum. É a dor de se sentir separado de uma parte fundamental de si mesmo. Foram os meses mais escuros da minha vida, João confessou, mas também foram os meses em que mais cresci espiritualmente. Era como se o universo estivesse me dizendo: agora você vai aprender a encontrar dentro de si mesmo tudo aquilo que você achava que precisava encontrar nela. Durante os meses de separação de sua chama gêmea, João passou por uma transformação que ele descreveu como o renascimento mais doloroso e mais sagrado da sua vida. Foi neste período que ele verdadeiramente compreendeu o propósito espiritual mais profundo da conexão de chamas gêmeas. Eu sempre achei que ela havia aparecido na minha vida para ser minha parceira, minha companheira, meu amor no sentido romântico tradicional, João explicou. E talvez ela seja tudo isso também. Mas durante a separação, compreendi que ela havia aparecido principalmente para ser minha maior professora espiritual. Foi durante este período que João desenvolveu uma prática espiritual séria pela primeira vez na vida. Meditação diária, estudo de textos sagrados, trabalho com terapeutas holísticos, participação em círculos de cura. Era como se eu tivesse descoberto que existia um universo inteiro dentro de mim que eu nunca havia explorado. Ele me contou sobre noites inteiras passadas em meditação profunda, onde recebia insights sobre padrões familiares que se repetiam há gerações em sua linhagem, sobre sessões de cura onde compreendia feridas da infância que nem sabia que ainda carregava, sobre momentos de conexão com dimensões espirituais que transformaram completamente sua visão sobre a vida, a morte e o propósito da alma. A dor da separação se tornou o meu portal para o despertar. João disse com uma sabedoria que só pode ser conquistada através da experiência vivida. Cada lágrima que derramei por ela se transformou em uma gota de compreensão mais profunda sobre quem eu realmente sou. E então aconteceu algo que João descreveu como o milagre da alquimia emocional. Sua dor começou a se transmutar em gratidão. Não gratidão pela dor em si, mas gratidão pelo crescimento que a dor havia possibilitado. Comecei a perceber que, mesmo separados fisicamente, nossa conexão permanecia intacta em um nível espiritual, ele me contou. Eu sonhava com ela e no dia seguinte descobria que ela havia sonhado comigo. Eu enviava amor em meditação e ela me contava depois que havia sentido ondas de paz inexplicáveis exatamente no mesmo horário. 8 meses depois da separação, quando João havia chegado a um lugar de paz genuína com a situação, não uma resignação passiva, mas uma aceitação ativa do plano divino, ela retornou à sua vida. Mas não foi ela quem voltou, João me corrigiu com um sorriso. Foi uma versão completamente transformada dela. Assim como eu, também não era mais a mesma pessoa que ela havia deixado 8 meses antes. O reencontro aconteceu de forma tão sincronística quanto o primeiro encontro. João estava em um evento espiritual, participando de um ritual de cura ancestral. Quando a viu do outro lado do círculo sagrado,
Nossos olhares se cruzaram novamente e desta vez foi como se duas almas maduras, curadas e integradas, estivessem se reconhecendo mutuamente. Eles conversaram durante horas depois do evento. Ela havia passado pela mesma jornada de despertar espiritual durante a separação. Os mesmos questionamentos profundos, as mesmas noites de transformação, a mesma compreensão de que a conexão entre eles transcendia qualquer definição tradicional de relacionamento. Foi quando compreendemos que nossa conexão não podia ser forçada a se encaixar nos moldes convencionais do amor humano, João explicou. Éramos chamas gêmeas, e isso significava que nosso amor operava em frequências que a sociedade ainda não compreende completamente. Eles decidiram construir uma nova forma de relacionamento, uma que honrasse tanto a intensidade espiritual de sua conexão quanto a individualidade de suas jornadas pessoais. Não é um relacionamento tradicional, João admitiu. É mais como uma parceria de almas conscientes, onde cada um é completamente comprometido com o crescimento espiritual do outro. Mesmo que isso às vezes signifique dar espaço, mesmo que isso às vezes signifique apoiar decisões que o ego humano não compreende. João me contou que os dias de glória de sua jornada não são os momentos de paixão intensa ou de fusão emocional total. São os momentos de clareza espiritual absoluta, onde ambos reconhecem e honram o propósito sagrado de sua união. Os dias de glória são quando meditamos juntos e sentimos nossa energia se expandindo para abraçar não apenas um ao outro, mas todas as almas que também estão passando por jornadas de despertar, ele explicou. São quando nos olhamos e reconhecemos não apenas o ser humano que amamos, mas a divindade que habita dentro de cada um de nós. Ele me contou sobre rituais de lua cheia que eles fazem juntos, onde definem intenções não apenas para o relacionamento entre eles, mas para a contribuição que podem oferecer ao despertar coletivo da humanidade. Sobre sessões de cura mútua, onde um cura as feridas ancestrais do outro através do amor incondicional. Sobre momentos de silêncio sagrado, onde se comunicam através de dimensões que transcendem as palavras. Os dias de glória não são dias de felicidade superficial. João fez questão de esclarecer. São dias de profundidade espiritual. Dias onde conseguimos acessar juntos níveis de consciência que seria impossível alcançar sozinhos. E mesmo assim, João foi honesto sobre o fato de que ainda existem desafios. A conexão de chamas gêmeas não resolve magicamente todos os problemas humanos, ele disse com um sorriso. Ainda temos momentos de atrito, ainda temos gatilhos a serem curados, ainda passamos por períodos de confusão. Mas agora sabemos que tudo isso faz parte do processo sagrado. Cada desafio é uma oportunidade para evoluir juntos. Durante nossa conversa, João compartilhou comigo uma série de sincronicidades que continuam acontecendo em sua jornada com sua chama gêmea. Sinais que ele interpreta como confirmações do universo de que eles estão alinhados com seu propósito maior. Existe um número que aparece constantemente em nossas vidas. 1111, João me contou. Não importa onde estejamos, separados ou juntos, sempre vemos este horário nos momentos mais significativos, quando estamos tomando decisões importantes, quando estamos passando por transformações profundas, quando estamos alinhados com nossa verdade mais elevada. Ele também me falou sobre sonhos proféticos que ambos têm, onde recebem orientações sobre os próximos passos de suas jornadas individuais e da jornada em conjunto. É como se tivéssemos acesso a um sistema de orientação espiritual que nos guia não apenas como casal, mas como almas em missão. Outro sinal poderoso que João mencionou são os encontros acidentais com pessoas que estão passando por jornadas similares de chamas gêmeas.
É impressionante como, desde que nossa conexão se aprofundou, começamos a atrair pessoas que estão vivenciando experiências semelhantes. É como se tivéssemos nos tornado ímãs para almas que também estão despertando através do amor transcendente. João interpretou essas sincronicidades não como coincidências, mas como confirmações de que ele e sua chama gêmea estão cumprindo um propósito que vai muito além de sua felicidade pessoal. Sinto que nossa união tem um papel no despertar coletivo que está acontecendo no planeta neste momento, ele disse com uma convicção serena. Como se, ao curarmos nossa conexão, estivéssemos contribuindo para a cura da própria humanidade. Quando perguntei a João quais foram as lições mais importantes que ele aprendeu em sua jornada de chama gêmea, ele ficou alguns minutos em silêncio, como se estivesse acessando a sabedoria mais profunda de sua experiência. A primeira lição, ele começou, é que o amor de chama gêmea não é sobre posse, é sobre libertação. Quando você ama alguém neste nível, você quer que essa pessoa seja completamente livre para seguir sua jornada de alma, mesmo que isso signifique que os caminhos de vocês se separem temporariamente. A segunda lição que João compartilhou foi sobre paciência espiritual. Aprendi que existe um tempo humano e um tempo divino, e eles raramente coincidem. Quando você está conectado com sua chama gêmea, precisa aprender a confiar no tempo divino, mesmo quando seu coração humano está impaciente. A terceira lição foi talvez a mais difícil de aceitar, João continuou. É que você não pode curar sua chama gêmea e ela não pode curar você. Cada um precisa fazer seu próprio trabalho interior. O que vocês podem fazer é apoiar mutuamente nessa jornada de cura, mas a responsabilidade pela transformação é sempre individual. João também me falou sobre a importância de manter a própria identidade dentro da conexão. É muito fácil se perder na intensidade da conexão de chama gêmea, ele explicou. Você precisa aprender a ser devotado à conexão sem perder a devoção a si mesmo. É um equilíbrio delicado, mas essencial. E talvez a lição mais transcendente que João compartilhou foi sobre o propósito maior. Percebi que nossa conexão não é apenas sobre nós dois, é sobre como podemos usar essa energia transformada para servir ao mundo. Como podemos ser exemplos vivos de que é possível amar de forma incondicional, mesmo em meio aos desafios. Antes de encerrarmos nossa conversa, pedi para João compartilhar uma mensagem para as pessoas que estão passando por suas próprias jornadas de chamas gêmeas, especialmente aquelas que estão nos momentos mais difíceis do processo. João respirou fundo e, com uma ternura que vinha claramente de quem passou pelas águas mais profundas da experiência humana, disse: Se você está ouvindo isso e se reconhecendo na minha história, quero que você saiba que não está sozinho, que a dor que você sente é real, válida e sagrada, que a confusão que você experimenta não é sinal de que você está ficando louco, é sinal de que você está despertando para dimensões da realidade que a maioria das pessoas ainda não consegue perceber. Se você está na fase da separação, João continuou, quero que você compreenda que esta não é uma punição, é uma iniciação. É o universo te convidando a encontrar dentro de si mesmo aquela completude que você achava que só podia encontrar na sua chama gêmea. E se você está se questionando se vale a pena passar por tudo isso, se vale a pena enfrentar tamanha intensidade emocional e espiritual, eu te digo, vale. Porque o que você vai descobrir sobre si mesmo, sobre a natureza do amor, sobre a profundidade da alma humana, isso não tem preço. Isso transformará não apenas você, mas todos ao seu redor. Confie no processo. Mesmo quando não fizer sentido para a mente humana, mesmo quando doer mais do que você pensava que era possível sentir, mesmo quando você se sentir perdido no meio da jornada.
Sua alma sabe exatamente o que está fazendo. O universo sabe exatamente o que está fazendo. E sua chama gêmea, mesmo que não pareça, também está passando pela mesma transformação profunda que você. Lembre-se, vocês não se encontraram para viver um amor fácil. Vocês se encontraram para viver um amor que transforma, que eleva, que cura não apenas a vocês, mas gerações inteiras através de vocês. A história de João não termina aqui. Como ele mesmo disse, a jornada das chamas gêmeas é um processo contínuo de evolução, não um destino final a ser alcançado. Mas as lições que ele compartilhou conosco carregam uma sabedoria que pode iluminar o caminho de qualquer pessoa que esteja navegando pelas águas profundas desta experiência. Se você se reconheceu na jornada de João, se sentiu ecos de sua própria experiência nas palavras dele, talvez este seja o momento de olhar para sua própria jornada com novos olhos. Não como uma experiência que está acontecendo com você, mas como uma experiência que está acontecendo através de você para um propósito maior do que você pode compreender completamente agora. Cada momento de dor que você sentiu foi um momento de crescimento. Cada lágrima que você derramou foi uma purificação. Cada noite, insone foi uma oportunidade para sua alma se expandir além dos limites que você pensava que existiam. E se você ainda não encontrou sua chama gêmea, mas sente que essa experiência faz parte do seu caminho, saiba que sua preparação já começou. Cada pessoa que você ama, cada ferida que você cura, cada momento em que escolhe crescer em vez de se contrair, tudo isso é parte de sua preparação para uma das experiências mais transformadoras que uma alma pode viver. O convite que a história de João nos faz é simples e profundo. Confie na jornada, confie na sabedoria do seu coração. Confie no plano divino que se desenrola através de sua vida, mesmo quando, especialmente quando, você não consegue enxergar o quadro completo. Porque, assim como João descobriu, sua jornada de chama gêmea não é apenas sobre encontrar alguém para amar. É sobre descobrir a profundidade infinita do amor que você já carrega dentro de si. É sobre se tornar a pessoa que veio aqui para ser. É sobre contribuir para o despertar coletivo da humanidade através de sua própria transformação. Ao final de nossa conversa, quando as câmeras já haviam parado de gravar e estávamos apenas compartilhando alguns momentos de silêncio contemplativo, João me disse algo que carrego comigo desde então. Sabe? Hoje eu compreendo que ela não apareceu na minha vida para me completar. Ela apareceu para me despertar para a completude que já existia dentro de mim. E talvez esse seja o maior presente que uma chama gêmea pode dar à outra. Não a promessa de felicidade eterna, mas o convite ao despertar eterno. Essas palavras ecoam uma verdade que transcende a experiência individual de João. Elas falam sobre o propósito mais elevado de todas as conexões profundas que experimentamos na vida. Não nos perdermos no outro, mas nos encontrarmos mais profundamente através do outro. A jornada de chamas gêmeas, como João tão vulnerável e corajosamente compartilhou conosco, não é um caminho para os fracos de coração. É um convite aos corajosos, aos dispostos a mergulhar nas profundezas de si mesmos, aos que escolhem o crescimento mesmo quando ele vem disfarçado de dor. Mas é também, como podemos ver através dos olhos de João, um dos caminhos mais sagrados e transformadores que uma alma pode percorrer. Um caminho que nos ensina sobre a natureza divina do amor, sobre a resistência infinita do espírito humano, sobre a capacidade que todos temos de nos reinventarmos através da força do coração. Se você está vivendo sua própria jornada de chama gêmea, seja nos dias de glória ou nos dias de dor, lembre-se da coragem de João ao compartilhar sua história. Lembre-se de que sua jornada também carrega lições preciosas, não apenas para você,
mas para todas as almas que cruzarão seu caminho. E lembre-se, acima de tudo, de que você não está sozinho, que milhares de almas ao redor do mundo estão passando por transformações similares, que sua dor é compreendida, sua confusão é compartilhada e sua jornada é honrada por todos nós que reconhecemos a sacralidade do caminho que você escolheu percorrer. A história de João é, no final das contas, uma história de esperança, uma prova viva de que é possível navegar pelas águas mais turbulentas da experiência humana e emergir não apenas intacto, mas transformado em algo mais belo, mais sábio, mais compassivo do que jamais imaginamos ser possível. Que sua própria jornada seja abençoada com a mesma coragem, a mesma fé e a mesma capacidade de transformar até mesmo a dor mais profunda em sabedoria luminosa. Se a história de João tocou sua alma hoje, se você reconheceu pedaços de sua própria jornada nas palavras dele, por favor, deixe seu like como forma de gratidão pela coragem que ele teve ao compartilhar algo tão íntimo e sagrado conosco. Inscreva-se em nosso canal para continuar recebendo estas histórias de transformação e despertar que podem iluminar seu próprio caminho. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com alguém que você sente que também está navegando pelas águas profundas da jornada de chamas gêmeas. Às vezes, ouvir a história de outra pessoa que passou por experiências similares pode ser exatamente o bálsamo que uma alma ferida precisa para continuar caminhando com fé. Deixe nos comentários como tem sido sua própria jornada. O que da história de João mais ressoou com você? Que parte tocou mais profundamente seu coração? Sua experiência pode ser exatamente o que outra alma precisa ler hoje para se sentir menos sozinha em seu caminho. Queremos também agradecer imensamente ao João por ter tido a coragem de abrir seu coração dessa forma. Sabemos que não é fácil expor as partes mais vulneráveis de nossa jornada, mas é através dessa vulnerabilidade sagrada que criamos pontes de compreensão e cura entre os corações. Para você que chegou até aqui, que dedicou mais de 30 minutos de sua vida para mergulhar profundamente nesta história de transformação, nosso coração se enche de gratidão. É através do seu interesse genuíno, do seu engajamento amoroso e da sua disposição para crescer que conseguimos continuar trazendo estes conteúdos que visam elevar as consciências e curar corações ao redor do mundo. Lembre-se sempre, você não chegou até este vídeo por acaso. O universo conspirou para que você ouvisse exatamente as palavras que sua alma precisava escutar neste momento de sua jornada. Confie nessa sincronicidade. Confie na sabedoria que guia seus passos. Confie no amor infinito que está sempre, sempre trabalhando a seu favor. Estamos juntos nesta jornada de luz. Hoje, amanhã e sempre. Namastê.